E aí pessoal, tudo beleza? Meu nome é Rodolfo Moreira e hoje a gente vai falar um pouquinho dessa nova ferramenta que a Microsoft está trazendo para gente, que é o Fabric. O Fabric ele é uma ferramenta muito mais além do que somente o novo gadget ali para o Power BI. Ele é uma ferramenta analítica de ponta a ponta. A promessa da Microsoft é de fato trazer para todas as pessoas que trabalham com dados, sejam usuários finais, sejam engenheiros de dados, cientistas de dados, analistas de dados, a possibilidade de estar integrado dentro de um único lakehouse, dentro de uma única plataforma. Acho que a principal característica de fato do Fabric é juntar todas essas ferramentas ali importantíssimas para a gente, como engenheiro de dados e como profissionais que trabalham ali diretamente com os dados, como o Data Factory, que é uma ferramenta que é um grande orquestrador de pipeline de dados para a gente. A gente também tem o Synapse, que ajuda a gente a fazer os processamentos das nossas bases, né, dos nossos modelos ali, muito utilizado ali, as bases criadas pelo Synapse. Então a gente tem uma versão do Synapse tanto para engenharia de dados quanto para ciência de dados. E a gente também tem a possibilidade de trabalhar com real-time. E a gente também tem o Power BI, que é de fato a ferramenta que vai trazer as dashboards, a criação dos painéis finais que a gente precisa ali para trabalhar. Com o Synapse a gente faz o Real Time Analytics e a gente também tem um Data Activator, que ainda está no preview, dentro do preview do nosso Fabric. Porém, ele permite que a gente faça um monitoramento real-time, né? Isso que ele promete lá na descrição da ferramenta. Um ponto bacana que também de conexão, uma ferramenta que eu gosto bastante, já falei aqui nas redes sociais também um pouco sobre ela, que é o Purview. O Purview é uma ferramenta de governança e documentação que tem uma ligação direta também dentro do Fabric. Então, de fato, é uma solução completa ali de ponta a ponta analítica que permite com que todos esses perfis trabalhem em conjunto e, de fato, vai ser mais um box de ferramentas ali que a gente tem que sempre avaliar se vale a pena ou não a gente trabalhar dentro do contexto da nossa empresa. Então, vamos dar uma olhada na ferramenta, vamos começar um trial aqui, fazer algumas conexões e verificar como é que está funcionando aqui o Fabric. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de acesso do Fabric aqui, primeiro da sua página comercial, onde fala de todas as ferramentas, né, que a gente pode encontrar aqui, como que a gente pode analisá-las, e também para a gente fazer um trial, né, basicamente testar essa ferramenta. Nesse momento a Microsoft não está exigindo cartão de crédito cadastrado, ele automaticamente está deixando você trabalhar com todas as funções lá, até a publicação desse vídeo, pode ser que depois ele altere, né? Então vamos criar aqui em Try for Free e ele já vai redirecionar, pelo menos aqui na minha, pode ser que aconteça a mesma coisa contigo, ele já vai redirecionar para uma criação de conta no Power BI. Então o Power BI acaba sendo a principal ferramenta que a gente vai ter ali de conexão, mas a gente tem que ativar de fato o Fabric para que a gente possa utilizar ele, tá? Se você está com alguma conta aqui do Power BI cadastrada, tome cuidado a fazer essa ativação, essa avaliação, porque pode mudar os ícones, pode mudar a estrutura que você já conhece. Se preferir testar, vale a pena você criar uma conta aqui do zero ali para você verificar como é que funciona, tá? Minha recomendação. Então vou colocar aqui meu e-mail, do qual ainda não fiz um cadastro, vou colocar em Submit. E a gente vai fazer um cadastro básico aqui da Microsoft para começar a utilizar ali por meio dessa parte do Power BI. Como a minha conta é nova, a primeira coisa que ele faz aqui é redirecionar para a parte básica do Power BI. E você vai perguntar, pô, Rodolfo, cadê a parte do Fabric que eu ainda não estou conseguindo encontrar aqui, né? Você vai encontrar primeiro fazendo a alteração de iniciar a avaliação, primeiro do Power BI, de uma conta do Power BI, segundo de você iniciar a avaliação do Fabric, tá? Então aqui nós vamos iniciar uma avaliação, tá? Vou clicar numa avaliação gratuita. E logo após a gente iniciar a nossa avaliação, nós podemos clicar aqui do lado esquerdo no Power BI e a gente vamos começar pela parte de engenharia de dados para a gente fazer as nossas primeiras conexões, tá? Essa é a visão aqui do Fabric para que a gente possa começar as alterações e a primeira parte que a gente pode começar a desenvolver, e eu estou aqui no meu workspace básico, vai ser o Lakehouse. Vamos clicar aqui diretamente e ele pede, né, para que a gente faça uma atualização, né, aqui que vai fazer a atualização para o Fabric, para que a gente possa começar a criar todas essas definições, o Lakehouse aqui para a gente começar a organizar. Eu vou clicar aqui em atualizar.
e ele automaticamente vai atribuir ao meu workspace básico ali, a parte da criação e de conexão com o Lakehouse, tá? A gente pode clicar aqui em Lakehouse visualização e a gente dá o nome aqui, eu vou colocar o nome como RM no meu Lakehouse, tá? E aqui ele já aparece as visões para que a gente possa começar a trabalhar ali com a integração dos nossos dados, tá? A gente tem o primeiro fluxo de dados, que ele é basicamente uma cópia de dados que ele faz para o nosso Lakehouse, tá? A gente tem o pipeline de dados, que é a criação direta pelo Data Factory de uma forma no code, ou até mesmo low code, quando a gente precisa fazer alguma personalização no Data Factory. E a gente também pode fazer essa criação e trazer esses dados através do notebook, tá? Com isso a gente trabalha ali utilizando o Synapse por trás e fazendo as conexões com o PySpark, tá? A gente vai clicar aqui em novo pipeline de dados. O pipeline, eu separei os dados e subi dentro de um SQL do Azure os dados de pedidos, tá? Então eu vou colocar como pedidos. Vou dar um create. Aqui ele aparece, quando a gente está trabalhando nessa versão do prévia, né? Ele algumas vezes aparecem alguns erros, né? Como apareceu uma notificação aqui agora, então não se preocupem com isso nesse período, tá? Aqui ele já aparece algumas opções básicas, né? Mas quando a gente desce, a gente tem alguns conectores aqui diretamente do pipeline, né? Do Data Factory como um todo, que serve para a gente fazer uma conexão mais simples, né? Eu tenho um SQL do Azure pronto, então vou selecionar ele aqui, vou clicar em próximo e eu vou criar uma nova conexão. Lembrando que sempre você precisa utilizar um cofre de senhas para fazer suas conexões de dados, tá? Seja em qual característica, qual cloud que você for utilizar, mas é importante sempre utilizar um Key Vault, um cofre de senhas, tá? Eu vou criar minha conexão aqui. Conexão criada, ele já vai abrir a tabela para mim aqui. A minha tabela é a DBO pedidos mesmo, né? Vou deixar ela selecionada, ele vai carregar uma visualização prévia aqui pra gente. Eu vou clicar em próximo e agora a gente vai selecionar o destino dos dados. A gente pode salvar essa informação externa aqui, né, num blob externo, de fato, dentro dessa cópia de dados, né? Ou eu vou selecionar aqui mesmo no Lakehouse, né? No Lakehouse que a gente já criou, que é basicamente o RM, e eu vou clicar aqui em próximo novamente. Ele já diz aqui qual que vai ser o nome da tabela que a gente vai adicionar e já também trazendo alguma característica aqui para a gente acrescentar ou substituir, que é justamente o append ou replace. Eu vou colocar como nome da tabela também como pedidos inicialmente, tá? Só para a gente testar aqui. E aqui ele já está mostrando que vai mandar ali para o Lakehouse, né, que o nome da tabela vai ser como pedidos. E eu vou selecionar para iniciar a transferência dos dados imediatamente, tá? Vou clicar aqui em salvar e executar. Lembrando que a gente está fazendo todo um processo, é um processo mais básico para a gente conhecer o Fabric aqui. Toda vez que a gente está salvando os dados, até mesmo no contexto de um Lakehouse, a gente precisa ter camadas de dados, né? Então, bronze, prata, o ouro, ou também se você utiliza os termos como RAW, Trusted, Sensitive, você também pode fazer as camadas. O importante é que quando a gente está no contexto do Lake, né, a gente está fazendo esses dados de forma semi-estruturados, né, é importante que você tenha essa classificação e esse passo a passo de fato para organizar seus dados. Você também pode copiar os dados de uma forma do Data Warehouse. Quando você copia os dados de uma forma de Data Warehouse, você faz essa integração, você precisa de uma estrutura feita, organizada, para que você consiga controlar. Com o Fabric aqui, você tem essas duas possibilidades, tá? Aqui ele é basicamente, para quem conhece o Data Factory, sabe como é que é esse processo de copiar os dados, né? Ele criou até mesmo um nome próprio, depois a gente pode até personalizar esse nome aqui, mas ele basicamente está fazendo essa cópia dos dados, trazendo dentro para o nosso Lakehouse aqui dentro do Fabric. A gente pode dar um schedule nele, onde a gente vai ter o job que vai executar num determinado período, né? A gente consegue fazer diversas ações. Aqui ele já copiou, né? Já terminou a cópia. Eu posso até selecionar aqui. Quando eu seleciono, eu clico aqui fora, ele já mostra essa ação, né? Que durou 1 minuto e 18, que é justamente todo esse fluxo. Vamos dar uma olhada agora como é que está dentro do nosso Lakehouse.
como é que se ele já apareceu os dados lá ou ainda não. Na página inicial vou vir aqui para os últimos acessados, que vai ser o nosso Lakehouse aqui, o RM. Olha, ele já mostra a tabela de pedidos aqui para gente. Um ponto, vamos ver como é que a gente pode fazer em relação a isso, né? Com os dados aqui, vamos tentar abrir agora um notebook para que a gente possa explorar esses dados. E vamos abrir também ali depois um Power BI para ver se a gente já consegue trabalhar com essa visão também, criando uma dashboard, iniciativa de dashboard. Eu estava utilizando uma guia anônima e por algum motivo, provavelmente da parte de cookies ou da parte ali do cache que ele não vai salvando na anônima, ele não conseguiu abrir aqui o notebook. Então eu saí da anônima, fiz aqui o login, né, diretamente, e vamos criar um novo notebook agora, para a gente conseguir ler os dados. O Jupyter Notebook, para quem não conhece, ele é um caderno de fato de anotações que engenheiros e cientistas de dados utilizam ali no dia a dia para fazer as suas análises, né, para fazer as suas criações. E ele é basicamente um processo onde a gente utiliza blocos de texto e blocos de código, como se fosse de uma forma procedural, né? Para que a gente possa fazer nossas análises e fazendo as documentações em conjunto. Então a gente consegue fazer esse processo, tá? Aqui ele já cria, né, uma nova célula, a gente vai criando ali através das células, a gente vai criar outra e vamos ler aqui, né, esse notebook está em PySpark, a gente poderia pegar ele em Scala, em SQL, em R também. Vamos fazer a leitura dessa tabela aqui de pedidos que a gente trouxe aqui para dentro, utilizando o Spark. Então, de uma forma simples, né, ele já criou para a gente um novo código, já fazendo display dentro do Spark, né, e pegando a nossa tabela de pedidos. Interessante ver que a gente está fazendo uma referência ali ao Lakehouse, então rm.pedidos, para que a gente leia essa informação. Vamos executar aqui, tem um play sempre para a gente dar a execução na célula, tá? E com isso a gente consegue trabalhar. Quando a gente cai para o PySpark, a gente tem diversas integrações, a gente consegue utilizar os drivers ali para pegar diversas fontes, né? Então a gente viu uma integração pelo pipeline, mas a gente poderia criar um notebook aqui com o PySpark e depois fazer sua ligação lá dentro do pipeline. Então a gente pediria de fato para que ele executasse um notebook. Ele está iniciando aqui o Spark Session, vamos ver como é que vai ficar a saída dele, dessa tabela de pedidos aqui nossa. Normalmente quando ele está iniciando ele demora um pouquinho, tá, para executar o Spark, mas depois ali as demais tendem a ser um pouquinho mais rápida. Beleza, ele já apresentou essas informações para a gente. Eu vou até minimizar, recolher aqui o que ele chama de explorador da casa do lago aqui na tradução, né, mas seria um explorer do Lakehouse. Basicamente, como ele tem, né, esses notebooks aqui, essas plataformas, não sei dizer do Fabric, nem do Databricks, mas a gente tem o Apache Zeppelin, que ele cria esses notebooks e a possibilidade da gente fazer execuções com SQL, execuções com PySpark, e ele sempre traz aqui, além da tabela para a gente dar uma olhada e fazer a exportação desses resultados, a gente tem a possibilidade de trabalhar com os gráficos, né? Então, alterar o tipo de gráfico aqui, para ter uma integração de fato, para que você não precise escrever um código em Python, um código em PySpark ali muito longo para fazer um chart, você também consegue fazer de uma maneira um pouco mais tranquila, né? Então, utilizando, por exemplo, um gráfico de linha, fazendo alteração aqui das chaves dos valores, né? Então dá para a gente ir fazendo alteração aqui. Normalmente essas ferramentas, assim como o Fabric, assim como o Databricks, utiliza essa possibilidade da gente ter essa integração, né, que é o Driven, né, de fato ali utilizando o notebook. Beleza, bom, vamos colocar o notebook aqui de teste, né, só para deixar ele bonitinho, e assim como outras ferramentas, ele já vai salvando aqui essas informações. Então, a parte de engenharia de dados, cientista de dados, a gente já consegue fazer aqui. A gente fez uma integração via tabela e conseguiu fazer as alterações. Vamos voltar para o nosso Lakehouse e vamos trabalhar com o Power BI. Então, eu vou clicar aqui em novo conjunto de dados do Power BI, né, para ver como é que vai ser o funcionamento dele. Vou selecionar aqui a tabela, né, vou clicar em confirmar e ele já aparece aqui para gente, né, aquela visão básica, né, que a gente tem quando a gente tem essa característica do Power BI. Ele já está com um novo conjunto para a gente aqui. Então a gente pode alterar, a gente vê os nossos dados e pode fazer modificações aqui. Eu vou clicar em novo relatório, de fato, para que ele abra ali a versão do Power BI e a gente possa utilizar esse conjunto de dados ali para criar uma dashboard mais simples aqui, um gráfico mais simples, né?
com as ferramentas ali que a gente já conhece do Power BI. Bom, ele já tem os pedidos aqui, vamos então puxar o nosso gráfico de linhas. Para quem não conhece, o Power BI ele é uma ferramenta de dashboards, né? Uma ferramenta de análise de dados bem legal, posso falar que é bem gostoso de trabalhar com análise de dados dessa forma, né? Eu vou pegar o Order Create Moment para deixar X e eu vou pegar o Order Amount no eixo Y. Beleza, só para vocês terem uma ideia aqui de como que a gente pode trabalhar, né? Aqui tem uma série de visualizações que a gente pode utilizar. E conforme eu vou utilizando, vou salvando minhas informações, vou trazendo os meus dados aqui, ele vai salvando no meu workspace, né? Vou deixar aqui como salvar. Eu vou colocar o nome de relatório como teste Power BI, PBI. Ele salva no meu workspace. Então, uma vez que a gente já habilita o Fabric, ele faz toda essa ligação aqui. Então, bem interessante, bem bacana. Eu gostei do Fabric, eu achei interessante. Eu vou dar uma explorada e depois eu vou até colocar no meu curso oficial de engenharia de dados aqui o trabalho com Fabric, porque as ferramentas, né, como o Data Factory, o Synapse e o próprio Power BI, né, juntando ali, ele traz uma força muito grande. Então, achei bem interessante esse primeiro contato aqui que eu tive com o Fabric. Convido vocês para me seguir nas redes sociais, né, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, que eu sempre vou trazer para vocês aqui as novidades, o que eu estou explorando, o que eu estou gostando, até mesmo quando eu colocar lá no meu curso oficial essa parte de engenharia de dados. Valeu, obrigado!